Bom dia, boa tarde, boa noite, futuro calouro e futura caloura. Eu sou o Guilherme Vilela, professor de Geografia, e estou aqui para completar os vídeos que a gente já veio trazendo para vocês nesse mês, que são ligados a dinâmicas climáticas. Se você ainda não viu, volta lá no canal, dá uma olhadinha, principalmente no nosso vídeo em trio, onde estamos eu, Davi e Breno, e nesse aqui a gente tem uma participação especial também que eu não vou contar quem é, vai ter que assistir lá, demorou? Lembra de curtir, lembra de comentar e se gostar, logicamente compartilhar pra gente, certo? Então hoje, aprofundamento sobre climas. E a primeira diferença que está aqui no nosso papel, a diferença entre clima e tempo. Primeira coisa importante, quando você vê lá na previsão do jornal, você está vendo uma previsão do tempo, certo? Uma situação momentânea da atmosfera. Quando nós falamos em estudos climáticos, o que nós estamos vendo? Observando a atmosfera de determinado lugar durante um grande espaço, um grande intervalo, coisa de 30, 35 anos, nós vamos começar a perceber que ela tem um padrão. E a climatologia se debruça sobre isso, o padrão da atmosfera em determinado lugar. Então vamos escrever isso aqui, ó, padrão, que é o que a climatologia vai buscar. Esse padrão, ele vai ser sintetizado por meio de um gráfico, que nós vamos chamar de climograma. Ele é bem fácil, um gráfico de eixos. Funciona da seguinte forma. A gente vai ter temperatura crescendo para cima, precipitação também crescendo para cima, medida em graus Celsius e milímetros de chuva. Aqui na horizontal, os meses de janeiro a dezembro. Cada barrinha dessa representa a quantidade, o total precipitado por mês. A linha, a variação de temperatura durante um ano. Dentro disso, o que as provas vão pedir para a gente? Quais são os elementos e fatores que constroem e condicionam um climograma? Primeiros elementos, aquilo que todo clima vai ter, sem exceção. Todo clima tem uma característica de temperatura. Todo clima vai ter uma característica de umidade, e aí em alguns lugares vocês podem ver também precipitação encaixada aqui dentro, e também pressão. Então esses três são o que nós vamos chamar de elementos de um clima. Esses elementos são influenciáveis, moduláveis, por aquilo que nós vamos chamar de fatores do clima. Esses um tanto quanto mais importantes. Primeiro dos fatores, latitude. E aí você vai lembrar lá das aulas de cartografia. Latitude é a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Aqui, se a gente for perceber, vemos que essa latitude influencia no clima devido à intensidade de radiação solar. O formato da Terra e também seu movimento de translação faz com que os raios solares atinjam a nossa superfície de forma diferenciada. De forma mais direta, próximo do Equador, locais mais quentes. De forma indireta ou difusa, distante do Equador, lugares mais frios. Então, a saber, áreas equatoriais, tropicais, mais quentes. Áreas polares, mais frias. O fator que influencia? Latitude. Segunda coisa, outro fator importante dos nossos climas vai ser a altitude. Porque mesmo em lugares próximos do Equador, se a gente tem uma altitude muito elevada, como por exemplo temos em algumas regiões da Cordilheira dos Andes, a quantidade menor de gases na parte mais alta aqui da nossa troposfera faz com que a retenção de calor aqui ela seja menor, certo? O que vai acontecer aqui então? Temperaturas menores no topo de altas serras e montanhas. Terceiro fator do clima, esse é o que geralmente vocês agarram um pouquinho mais, que é a continentalidade, distância de um lugar em relação a uma massa de água, e a maritimidade. Como que isso vai funcionar? A água ela vai trabalhar para a gente como um regulador térmico. Então, em lugares onde eu não tenho uma grande massa de água, eu tenho a tendência a observar temperaturas muito altas durante o dia, e as temperaturas muito mais baixas durante a noite. A capacidade térmica da superfície ela é muito baixa, ou seja, recebem muita energia e liberam essa energia
rapidamente, esquentando muito de dia, esfriando muito de noite. Em lugares litorâneos, a água vai regular essa modificação. De dia sim, vai aquecer, mas a água não libera instantaneamente a radiação que absorve. Só vai liberar essa radiação durante a noite, onde as temperaturas vão cair sim, mas por compensação da radiação que sai aqui dos corpos de água, elas não caem tanto. Então, continentalidade e maritimidade influenciam na nossa amplitude térmica. Diferença entre máxima e mínima. No nosso desenho, diferença entre máxima e mínima no nosso climograma. Terceiro fator, também muito importante, vai ser a vegetação. E aí, por causa de uma característica bem simples, a capacidade das áreas vegetais de evaporação e transpiração faz com que a gente tenha uma umidade local um tanto quanto maior. Os outros dois fatores, que são os nossos últimos, vão ser as massas de ar. E aqui um exemplo do Brasil durante o inverno, a atuação de uma massa de ar polar, tanto na região sul quanto na região norte e na região nordeste, trazendo principalmente quedas de temperatura. E o último fator, as correntes marítimas. Essas aqui, elas influenciam tanto na questão de umidade e, em alguns casos, na temperatura da água dos oceanos. E aí, dois tipos de correntes diferentes. As correntes frias, que vêm exatamente das regiões polares, e as correntes quentes, que vêm de áreas aqui próximas à linha do Equador. Então, essas aqui vão influenciar diretamente situações ligadas à umidade e à pressão. Para vocês entenderem como é que isso aparece em uma questão, eu quero que vocês deem uma olhadinha numa questão do Enem de 2017, que caiu para a gente falando exatamente sobre climograma. Então a gente tem um climograma e várias cidades apontadas no planeta Terra. Primeira coisa que vocês precisam fazer, olhar as barrinhas de precipitação, certo? E a linha de temperatura, ver qual é o padrão de variação. E aí, para a gente passar para a questão logo, para você poder parar um pouquinho e ver o que está acontecendo, dá uma olhadinha na questão. Aqui eram só as imagens. Seguinte, pausa o vídeo, tenta fazer com aquilo que a gente fez. Deu certo? Então o que ela vai perguntar para a gente? As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam um clima típico da seguinte cidade. E são exatamente as cidades que a gente tem aí na imagem. Lembra, temperaturas mais baixas, altas apenas no meio do ano e a precipitação variando. Mais baixa no começo do ano, mais alta ali no final e no meio do ano. Então é o seguinte, vamos tentar pensar nas cidades. A primeira coisa que a gente falou foi sobre a latitude. Se a gente passar para a próxima imagem, o que nós vamos ter? A linha do Equador marcada. Se as temperaturas estão baixas daquele jeito, bem dificilmente nós vamos ter cidades muito próximas da linha do Equador. Aí você fala, professor, mas como é que eu sei que não é a altitude que está influenciando? Nós não temos essa informação aí na questão, seria uma extrapolação. Você pode descartar as cidades muito próximas da linha do Equador, certo? Outra coisa que podemos pensar, se a temperatura é maior no meio do ano, o verão acontece no meio do ano. Isso é característico do hemisfério norte. Então podemos destacar ou descartar a cidade do Cabo e a cidade de Sydney, além de Mumbai, que está ali muito próximo da linha do Equador. Beleza? Ficamos entre duas, Barcelona e Moscou. Nas alternativas pode procurar. Ficamos ali entre letra D e letra E. Moscou, se vocês forem perceber, está muito dentro do continente. Lembra da amplitude térmica, variação de temperatura? Isso vai ser uma característica da continentalidade. Barcelona, que é uma cidade litorânea, não teria essa variação de temperatura tão grande assim. Então, por isso, a gente pode marcar a letra E. E é a nossa resposta. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje. Espero que tenham conseguido acertar a questão e nos vemos na próxima. Beijo, beijo!